Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós vamos conversar hoje com o engenheiro Paulo Metri, conselheiro do Clube de Engenharia, sobre os novos leilões de privatização de áreas petrolíferas, leilão promovido pela Agência Nacional do Petróleo. Paulo, o Clube de Engenharia foi contra, né, esses leilões? O Clube de Engenharia se posicionou contra este e qualquer outro leilão. Já se antecipou, né? Agora, essa primeira rodada que tem aí, em maio, né? Próxima, né? Que é a 11ª rodada de licitações, leilões, ela é extremamente danosa, né? Mais até do que rodadas do pré-sal, né? Que está prevista uma para novembro. A 11ª está prevista para maio. Não é ainda no pré-sal, né? Não é ainda no pré-sal. E ela é mais danosa que as do pré-sal por quê? Porque ela é regida pela lei antiga, 9478. A lei nova, 12.351, ela teve algumas conquistas dentro da lei. Quer dizer, a empresa concessionária deixa de se tornar proprietária do petróleo. O petróleo é partilhado. Aliás, os contratos não são mais de concessão, são contratos de partilha. E há a criação do fundo social, há também a exigência que no pré-sal a Petrobras seja a operadora única, o que é muito importante, porque quem compra no país é a Petrobras, a verdade é essa. Nós estamos já com... tem que fazer as contas de 1997 até 2013, salvo erro de conta, são 16 anos da Lei 9478 no país. E nenhuma empresa estrangeira comprou uma plataforma no país. Quer dizer... Vem tudo de fora. Vem tudo de fora. Dizer, elas não têm interesse. Elas criam emprego fora do Brasil. Eu falo a plataforma porque, talvez para o leigo que esteja nos assistindo, a plataforma corresponde a 80 e tantos por cento, 90% do investimento. Ela é o investimento, nós poderíamos dizer. E, no entanto, plataformas, quem compra a plataforma no Brasil é a Petrobras. Está comprando uma aí, foi obrigada a comprar na China porque todos os estaleiros brasileiros estavam com taxa de ocupação 100%. Não tinham disponibilidade. Não tinha. E se ela, Petrobras, não desenvolvesse no ritmo que ela pretende, depois iam acusá-la de ineficiência, porque a nossa mídia vive querendo, até quando a Petrobras tem o 8º lucro da sua história, uma história de 59 anos, o pessoal procura transmitir para o cidadão comum que ela teve prejuízo, trunca as palavras. Um lucro um pouco menor que o anterior, foi isso? É o 8º maior da história da Petrobras. Foi transmitido via mídia tendenciosa, essa nossa mídia vergonhosa do capital, como sendo um ano prejudicial em que ela se deu mal. Não foi não. Foi um ano bom, foi o 8º melhor ano dela. Bem, iriam querer dizer que ela atrasou a produção de petróleo, ela é ineficiente, etc. Então ela fez bem em comprar na China. Dessa vez, já que o mercado interno estava todo ocupado, então... Bom, então essa rodada de maio, a 11ª, é pela legislação anterior, que beneficia ainda mais as empresas estrangeiras. A rodada seguinte, de novembro, vai ser pela nova legislação. Mas haverá a possibilidade de outras rodadas por essa legislação antiga? Sim. A nova é só sobre pré-sal? Eu pessoalmente, não é o Clube de Engenharia, mas eu pessoalmente acho que deveria se
extrapolar a lei do pré-sal para todo o Brasil e acabar com essa lei danosa que é a 9478. A 9478, você tem pouca encomenda de engenharia no país, pouca encomenda de desenvolvimento tecnológico no país, já falamos de compras locais, né? A empresa fica com 100% do petróleo, faz dele o que bem quiser, não tem obrigação de abastecer o país. Isso a gente não... Se o Brasil quiser comprar esse petróleo... Tem que ir no mercado internacional. $100 o barril. A Petrobras produz o barril por quanto? Olha, bem menos do que isso. Isso aí é confidencial, mas eu posso dar um dado com relação ao pré-sal, que vai ser camadas de água grande e depois tendo que furar 5.000 metros, etc. Está se falando entre $40 a $45 o barril. Tá? Falou-se aí nos anos 2000, falou-se que um preço médio do barril da Petrobras seria da ordem de $15 o barril. $15, quer dizer, em vez de gastar 15, o Brasil vai gastar 100. Se precisar desse petróleo. Não, mas o interessante é que o Brasil, graças à Petrobras, tem aí, no mínimo, tranquilamente, 40 anos de país abastecido. Tá? Já contando com algum petróleo, próprio pré-sal, que é de posse da Petrobras. Agora, se nós não tivéssemos a Petrobras para nos abastecer, esses contratos seriam horríveis, porque eles não garantem o abastecimento nacional. A lei não garante. Isso foi imposição. Esse petróleo vai ser exportado? Vai ser todo exportado. A empresa estrangeira não tem interesse de construir refinaria no Brasil, não investiu em nenhuma refinaria no Brasil, não tem interesse de vender para a Petrobras, para ela a Petrobras refinar. Ela poderia ter interesse de construir refinaria para ela exportar o derivado, não abastecer no mercado interno, mas pelo menos exportar um produto com valor adicionado. Também não tem esse interesse. Elas querem levar o petróleo e refinar lá nos seus países de origem, que é onde elas têm refinarias que não podem ficar ociosas, para o grupo continuar tendo lucro. Então, esse é o... Mas para o Brasil exportar petróleo, não era melhor a Petrobras exportar, ficando aqui no Brasil, os $100? Porque não vai ficar, né? Dos $100 desse petróleo das concessionárias, quanto fica aqui? Desses $100 fica somente o royalty, que é 10 ou 5%. E assim mesmo, 10 ou 5%, se não me falha a memória, da receita líquida. Eles têm possibilidade de fazer uns abatimentos. Por exemplo, se furaram numa outra área próxima, a mesma empresa, né? E não encontraram petróleo, eles podem abater esse investimento que foi improdutivo, eles podem abater, quer dizer, maneiras de diminuir o royalty, né? Pois bem, e 10% se for um campo com alta produtividade, se não me falha a memória, com mais de 90 mil barris dia, né? Que muitos campos estão abaixo disso, então não pagam só 5%. Né? Inclusive, a nova lei já é 15%, né? Já está com um valor de 15%. Então, eu estava elencando todas as desatratividades da Lei 9478. Ela foi criada no Brasil na época do auge da imposição neoliberal no mundo, entende? E precisamos tomar uma decisão, não pode continuar essa lei que é danosa. As empresas, você sabe,
você já me entrevistou algumas vezes, o melhor modelo é o modelo do monopólio estatal, com a Petrobras sendo a executora do monopólio estatal, porque monopólio, apesar de terem batalhado muito para transmitir para a população que monopólio é ruim, monopólio estatal, socialmente controlado, é o melhor dos mundos. É a maneira mais eficiente de você transmitir benefícios para a sociedade. E é o que nós tínhamos, né? E infelizmente foi derrubado lá nos anos 90, né? No auge do neoliberalismo. E agora, com a descoberta do pré-sal, seria o cúmulo se nós entregássemos toda essa riqueza com esse modelo grotesco que nos prejudica. Vai lá, assume os riscos, descobre e a entrega. Aí, pelo menos, tiveram a ideia de melhorar a situação e conseguiram razoavelmente melhorar. Mas nós precisamos pensar nas outras áreas. A diretora-geral da ANP, a doutora Magda Chambriard, deu uma declaração, exatamente ao lançar aí essa rodada, deu uma declaração que nesses blocos ser descobertos cerca de 19 bilhões de barris. Ora, eu queria que alguém me explicasse, vão ser 19 bilhões de barris que vão ser exportados, né? Se não retirando a parcela que fique, por acaso, na mão da Petrobras, que ela vai destinar para o consumo interno, e às vezes até ela tem excesso de produção, ela também vai exportar. Eu queria que alguém me dissesse quem levou para a sociedade, em que momento é que a sociedade aprovou o Brasil ser exportador de petróleo. Nós poderíamos estar certo, temos 40 anos garantido pela Petrobras de abastecimento interno, mas será que nós não poderíamos ficar mais tempo ainda garantido? Será que esse petróleo, essas questões não são trazidas para nós, cidadão comum da sociedade? Seria melhor deixar esse petróleo ainda na terra? Você vai exportar, a Petrobras exporta e faz o que com o caixa? O Fundo Social faz o quê? Vai receber contribuição, o Fundo Social em dólar, vai aplicar no letras do Tesouro Americano. O Carlos Lessa lembra muito bem que o petróleo no subsolo rende mais do que as letras do Tesouro Americano. Então, ninguém traz essas questões. O autoritarismo implícito existente, isso não é privilégio só do setor de petróleo, mas eu vou explicitar o do setor do petróleo. Ninguém debate. A EPE, Empresa de Pesquisa Energética, tinha que apresentar, segundo a lei que constituiu ela, a EPE, teria que apresentar o célebre índice de reservas barra produção, porque você tem que ter uma quantidade de reserva, talvez assim, 10 anos, que dê para 10 anos de produção. Tá? Você fixa a sua produção e então você tem quanto você terá que obter de reservas. Cadê esse dado da EPE? A EPE nunca mostrou, nunca veio para a sociedade com um estudo mostrando isso. O CNPE, pela Lei 9478, é o Conselho Nacional de Política Energética. O CNPE, pela Lei 9478, que foi a lei que criou também o CNPE, criou a ANP, acabou com o monopólio, tinha acabado antes, mas, enfim, deu um novo rumo para o setor de petróleo, essa Lei 9478, lá com relação ao CNPE, diz que o CNPE tem que estabelecer as diretrizes de uma política de exportação ou importação, porque na época ainda existia alguma importação. Cadê isso? CNPE não se você ver, por acaso eu estou até aqui, com a resolução número 3 de 18 de dezembro do ano passado, do CNPE, em que ele diz... É só mencionar a resolução número 3. Foram 3. Até aquele momento. Mas ele diz sumariamente autorizar a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, a realizar a 11ª rodada de licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural.
Não dá mais satisfação nenhuma. Não diz nem que esse petróleo aqui que vai ser descoberto, que a doutora Magda Chambriard nos falou, 19 bilhões de barris, vão ser totalmente exportados. Quer dizer, vão ser revendidos lá fora a $100, dos quais ficarão aqui 10. 10, é uma atividade que gera muito lucro, muito lucro. E esse lucro, infelizmente, pela Lei 9478, pouco vem para a sociedade, entendeu? O que a outra Lei 12.351 conseguiu, em parte, corrigir, né? Porque foi criado o Fundo Social e tem que se contribuir para esse Fundo Social, que nós esperamos que retire uma boa parte do lucro para ir para ele, etc, etc. Então, o modelo está todo errado, né? Não só pela insustentabilidade política, porque nós estamos criando uma herança maldita para as próximas gerações. As próximas gerações, eu vou, daqui a alguns anos, minha sobrevida não chega a mais, eu com muita sorte, mais uns 40 anos, né? Deus queira, mas a próxima geração vai estar obrigada a permitir que o nosso petróleo vá embora. Por quê? Porque nós decidimos que empresas poderiam levar o petróleo e durante anos levando. Bom, nós vamos ter que fazer um intervalo, eu já deixaria a próxima pergunta. Assim como em relação a outros produtos minerais, o minério de ferro, por exemplo, no passado o ouro e a prata, países exportadores de petróleo acabaram ficando sem o petróleo e sem nada. Que exemplos a gente poderia ter? Não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com o engenheiro Paulo Metri, conselheiro do Clube de Engenharia, sobre os próximos leilões de áreas petrolíferas, leilões convocados pela Agência Nacional do Petróleo. A pergunta que ficou antes do intervalo foi a seguinte: assim como em relação a outros recursos minerais, no passado o ouro e a prata, depois o minério de ferro, é comum um país grande exportador acabar ficando sem nada daquilo. No caso do petróleo, algum país já ficou sem o seu petróleo? Sim. A Indonésia chegou a exportar petróleo a $3 o barril e hoje compra petróleo, uma boa parte, uns 70% do que precisa ou mais, a mais de $100. O próprio Reino Unido explorou o petróleo do Mar do Norte com muita ênfase, exportou petróleo e hoje em dia já importa algo, menos da metade, mas importa aí uns 30% das suas necessidades. Os Estados Unidos também importam, né? Estados Unidos importa. Mas os Estados Unidos está numa outra fase, porque descobriu-se a possibilidade de produzir gás, principalmente gás, mas óleo também, de xisto, né? E ainda há uma certa indefinição com relação a impactos no meio ambiente, mas se for possível
retirar realmente o gás e o óleo do xisto, tecnologicamente é possível, tá? In situ, né? Eles vão ficar até autossuficientes, né? Mas isso é uma... Aliás, eles vão poder até exportar. Fala-se lá nos Estados Unidos que eles passariam até a ser exportadores de petróleo, porque eles têm muito xisto, realmente têm muito xisto. Mas isso aí há grandes críticos, né? Com relação ao impacto ao meio ambiente, né? Então, isso é uma questão interessante, porque algumas pessoas estão alegando agora que se nós não aproveitarmos o momento do petróleo, como no passado, por exemplo, houve um momento do carvão, que teve seu auge e depois decaiu, se nós não aproveitarmos, que aliás não decaiu, né? China e Índia consomem carvão enormemente. Nós vamos perder o bonde da história, etc, etc. Eu precisaria primeiro ter a comprovação que há possibilidade real mesmo de se retirar o óleo e o gás do xisto sem dano ao meio ambiente, né? Sem causar dano ao meio ambiente. E realmente, se for possível retirar, então realmente vai existir um excesso de energia. O que vai acontecer é que o petróleo vai baratear. Não vai ficar $100, vai ficar menos do que $100. Mas é sempre importante você ter um energético no seu país, uma reserva energética para suprir a necessidade do país. Isso nunca vai deixar de ser atrativo. Com essas possibilidades novas nos Estados Unidos, essas pressões sobre o Brasil para que libere o seu petróleo para grupos estrangeiros, podem também diminuir? Você fez uma pergunta interessante, porque se o xisto fosse uma realidade, as empresas estrangeiras não estariam todas elas se inscrevendo para essa rodada agora. Eles estão se inscrevendo para essa rodada agora porque eles ainda têm interesse de levar petróleo do resto do mundo para dentro dos Estados Unidos, né? Então, o xisto ainda está sob júdice, né? Agora, a tua pergunta é válida. Se realmente houver esse excesso de energia dentro dos Estados Unidos, irá baratear o petróleo e também o interesse por extração em outros locais, né? Ainda mais no pré-sal, que tem uma lâmina de água de 2.000 metros ou mais, etc. Sim, o Brasil, nessa questão do pré-sal, é pioneiro, né? Algum outro país chegou numa equivalência do pré-sal? Olha, a perfuração de 5.000 metros existe sim em outros países. Lâmina d'água de 2.000 metros também existe. O que é novo é furar uma camada de sal, que às vezes atinge até 1.000 metros, né, de camada de sal ou mais, e que ele tem certas características, plasticidade, etc., que dificultam a perfuração e tudo. Mas esse é uma área que você teria que convocar uma pessoa mais ligada à tecnologia. Não, porque parece que a Petrobras e as empresas que fizeram perfuração convocadas pela Petrobras e pagas pela Petrobras tiveram que ampliar os recursos tecnológicos para poder chegar lá, né? Quando começou, quando a Petrobras apostou no pré-sal, já havia uma tecnologia desenvolvida para isso? Não. A Petrobras tem, em toda a sua história, aceitado desafios, né? Ela, quando entra numa profundidade maior, por exemplo, de lâmina d'água, etc., ela tem desafios imensos tecnológicos e tem vencido sempre, né? Eu, particularmente, confio na sua capacidade de vencer desafios, né? Porque até hoje o sucesso foi total. Quando houve a primeira crise do petróleo, em 1973, quer dizer, há 40 anos atrás, o Brasil ainda era grande importador e ficou com
corda no pescoço do ponto de vista cambial, porque o preço do petróleo subiu de 3 para 13 e depois de 13 foi 40. Chegou a 40. Então, a Petrobras foi lá na Bacia de Campos, ainda não era o pré-sal, era acima disso, mas foi lá e descobriu. Né? Agora chegou no pré-sal. Por que só a Petrobras que faz essas façanhas? Porque você sabe a resposta, mas você está fazendo uma pergunta didática, tudo bem. Porque a Petrobras é movida pelo interesse nacional, interesse da sociedade brasileira. O governo obriga ela a aceitar esses desafios, né? O Brasil precisava combater a conta petróleo, que você lembrou muito bem, né? O Brasil, em 79, quando houve o segundo choque do petróleo, ele importava 85% do petróleo que consumia, né? E eu me lembro que na época eu ainda, engenheiro com menos idade, digamos, trabalhava numa empresa que foi fazer um modelo energético brasileiro que consistia na época de você enfrentar o problema, de diminuir a conta petróleo. O objetivo era esse. E foram feitas várias sugestões, obviamente a principal dela é aumentar a produção nacional de petróleo, mas conservação dos derivados do petróleo, etc. etc. Era uma luta obstinada para poder equilibrar as contas brasileiras. E a Petrobras respondeu bem, fez várias descobertas, caminhou em direção à plataforma. 74 foi a época que o Geisel aprovou a ida dela à plataforma e garantiu recursos, etc. E com isso foram feitas aquelas descobertas da época. E o Brasil acabou se tornando autossuficiente. Acabou se tornando. Não, e uma coisa que as pessoas não enxergam é o seguinte: o próprio pré-sal é consequência do monopólio. A Petrobras é consequência do monopólio. Ela é grandiosa do jeito que é, graças ao monopólio. E quem descobriu o pré-sal foi a Petrobras. Então, voltando atrás, né, quem descobriu o pré-sal também foi o monopólio. O monopólio é que induziu a descoberta do pré-sal, nós poderíamos dizer. Né? Então, ela é um instrumento de ação política e técnica, econômica do governo brasileiro em benefício da sociedade brasileira. Sim, um dos diretores da Petrobras, que foi o maior responsável, um dos ex-diretores da Petrobras, que foi o maior responsável pelo projeto do pré-sal, o Dr. Guilherme Estrela, disse em entrevista a esse programa que só uma empresa com as características da Petrobras poderia se aventurar no pré-sal, porque se ela tivesse sido privatizada, o seu primeiro compromisso seria com o dividendo dos acionistas. Ainda não tendo sido privatizado, o primeiro compromisso dela continua a ser com as necessidades da economia brasileira. Se ela tivesse sido privatizada, teria chegado no pré-sal? Eu acho que não, porque os objetivos da empresa iriam ser os objetivos da matriz que comprou a Petrobras do Brasil, né? E os objetivos da matriz seria eventualmente utilizar o expertise dela para buscar petróleo no Cazaquistão, onde fosse inclusive mais barato. Nós estamos aqui com lâmina d'água de 2.000 metros ou mais. Lá no Cazaquistão é na terra, não é no mar. Então, e tem outras áreas também que precisa-se mais pesquisa, etc. Então a Petrobras teria sido totalmente desvirtuada, né? Iria continuar por aqui, etc., mas sem esse objetivo nacional. Aliás, vamos reformular a tua pergunta, vamos dizer o seguinte, vamos fazer um exercício
de abstração. Nós estamos em 1953, a lei 2004 não foi aprovada. Foi aprovada a lei que competia com ela na época, que eu não me lembro mais que deputado que apresentou, mas que era uma abertura total para as multinacionais. Aliás, é o que aconteceu em 97 com a lei 9478. Então, o que eu estou sugerindo é que em 1953 foi aprovada a 9478, a atual 9478. Então, as empresas estrangeiras entravam aqui. O que elas iam fazer? Elas iam procurar petróleo interno, iam entrar em lâminas de 400 metros, muito depois que a Petrobras entrou. A Petrobras entrou em 74. Elas iam na década de 80 ou 90 ter entrado nessa lâmina. Ainda estariam buscando petróleo em lâminas de 1000 metros ou mais, etc., mas certamente não iriam furar uma camada de sal, gastar 260 milhões de dólares para fazer o primeiro furo pioneiro do pré-sal. Elas iam dizer, não, isso aqui não é lucrativo, não vamos. Elas teriam que seguir a lógica da empresa, e a lógica da empresa levaria ela para Oriente Médio, Cazaquistão, Ásia Central, enfim, Alasca. Um ato, inclusive, de coragem da Petrobras, especialmente do Dr. Estrela, ousar o investimento no pré-sal. Isso agora. E lá em 53, do Horta Barbosa, do Felicíssimo Cardoso, do Leônidas Cardoso e de todos os militares e estudantes e, enfim, nacionalistas que participaram, trabalhadores, muitos trabalhadores, PCB, a participação do Partido Comunista no movimento O Petróleo é Nosso. Está tudo lá no livro da doutora Maria Augusta, né? Nós estamos começando a reviver esse movimento, viu? Eu fiquei entusiasmado com a força que os estudantes e os sindicalistas estão começando a enxergar o problema. Numa primeira manifestação que eles fizeram, e foram lá todos juntos, e foi dentro de uma reunião da ANP para mostrar para os pretensos compradores de blocos. A ANP estava mostrando para eles a atratividade E eu achei muito interessante um sindicalista ter dito assim: nós faremos todo o esforço possível para trazer insegurança jurídica com relação a essa rodada. Nós vamos levantar todas as possíveis questões jurídicas, porque isso aí é patrimônio do brasileiro. Nós não podemos abrir mão desse patrimônio. Então, o que estão lhes mostrando aqui é o que tem interesse essa administração aí de que ocorra, mas o povo brasileiro não quer, nós não queremos. Achei muito interessante. Quer dizer, com as palavras dele, né? Mas a mensagem foi basicamente essa. Bom, nós vamos ter que fazer o nosso segundo intervalo, e eu já deixaria a próxima pergunta. Há clima no Brasil de hoje para uma campanha como aquela da Petrobras há 60 anos atrás? Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias
e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com o engenheiro Paulo Metre, conselheiro do Clube de Engenharia, sobre os próximos leilões de áreas petrolíferas convocados pela Agência Nacional do Petróleo. O Metre, no bloco anterior, lembrou a grande campanha que resultou na criação da Petrobras em 1953, 60 anos atrás. E a pergunta que ficou foi a seguinte: há clima no Brasil de hoje para uma campanha semelhante em defesa do petróleo brasileiro? Bem, as condições são outras, é claro. Com todo o poderio do Assis Chateaubriand lá no passado, ele não tinha um controle da mídia tão grande quanto existe hoje, a verdade é essa. Ou ele tinha um razoável controle, mas ele tinha o seu lado também nacionalista, vamos dizer. Ele não, na época não houve uma perseguição tão grande contra o petróleo. O petróleo é nosso, como hoje existe. Não se anuncia nada, não se questiona. É uma tristeza. A mídia do capital que nós temos aqui, ela desinforma, ela mal informa, ela cria conceitos errados, enfim, ela faz tudo para o capital continuar ganhando lucro, né? Então ela vende essa rodada como uma coisa excelente para o povo, que não é, né? O povo vai receber as miçangas que os índios recebiam, que esse royalty de 5% a 10% sobre um lucro já expurgado, né, sobre uma receita já expurgada, é o mínimo, né? O grande lucro vai embora. E nada disso é debatido, não há um debate de ideias rico, né, honesto, público, né? Você tem que sempre as mesmas pessoas falando na televisão sobre a questão do petróleo. Eu já sei exatamente o que pensa aquela meia dúzia de como eles apresentam os especialistas, né, em petróleo. Você nunca vê um Carlos Lessa sendo chamado para opinar. Ninguém daqui da EPET é chamado para opinar, nunca, nunca. Será que não existe pessoas para opinar? Mas é que é o outro lado, então eles não podem vender. No dia dos leilões, os leilões passados, o apresentador de um grande canal aí de televisão fala: não, foi arrecadado de bônus. Bônus é uma coisa que acontece uma vez, né? E é uns trocados, é uma coisa à toa. O importante é o que vai vir depois, durante 20 anos, e vai ser remetido para fora, e vai enriquecer outras nações, e o Brasil vai ficar a ver o navio levar, né? Vai haver navios, né? Mas o que eu já ia esquecendo é que tem todo o poder geopolítico do petróleo, é implícito, intrínseco a ele. Você, tendo petróleo, você pode chamar para o seu lado outros países, né? Você pode criar um bloco. É um grande amálgama, né, o petróleo. Haja vista o que o Hugo Chávez fez na América Central, né? A América Central toda, digamos, vota junto com a Venezuela, por causa do fornecimento de petróleo a preços mais baratos, etc, etc. Então você tem toda essa que, aliás, não é só Hugo Chávez, não. A Rússia, para fornecer o gás, ela conseguiu, ofereceu para a Alemanha uma garantia de fornecimento de médio prazo, em troca da Alemanha abrir novas tecnologias para a Rússia, né, para as empresas russas.
E esses acordos são feitos na base da... Você tem um produto que é valioso no mercado internacional, você a nível de país. Né? Não, e o Hugo Chávez foi além, quer dizer, ele é demonizado até depois de morto, e, no entanto, não se fala na coisa, vamos dizer, muito maliciosa que ele promoveu, que foi oferecer petróleo às populações pobres dos Estados Unidos, de Nova York, os hispanos, para a calefação, para não morrerem de frio durante o inverno. O que explica que ele morreu por doença. Né? Não foi nem derrubado, nem assassinado. Eu não sei se as pessoas estão entendendo, mas com esses contratos de concessão, você fazendo contratos de concessão com empresas estrangeiras, o produto é delas. Você não pode mais destinar o Brasil, se quiser fornecer petróleo para a Argentina, por exemplo. A Argentina está numa crise energética, precisa do petróleo. Você não consegue. Por quê? Porque o petróleo já pertence às empresas. Existe um contrato de concessão que respalda isso. E é essa entrega que está se fazendo agora, na 11ª rodada, nos dias 14 e 15 de maio. Fora das áreas do pré-sal, poderá haver outras rodadas com base nessa legislação dos anos 90. Sim. A sede intriguista desse governo, infelizmente, eu votei na Dilma. Eu digo isso com muita lástima. Engraçado que me vem muito na cabeça a imagem do Zé Serra, que eu não acreditei e nunca acreditaria, ele acusando a Dilma que ela iria entregar o petróleo brasileiro. Tinha até, eu não sei se você se lembra, na propaganda do horário eleitoral gratuito, tinha um canudinho preto em que o nego estava chupando o petróleo brasileiro e levando para fora. Imagina, o Serra dando um depoimento de bom moço. Mas na época a Dilma respondeu indignada que não ia entregar. A juventude foi presidente da UNE, né, que na época era uma entidade nacionalista. Então, isso é que é estranho. Nós estamos hoje entregando o nosso petróleo. E eu tenho a esperança que essa rodada aí ainda vai ser suspensa. Eu ainda tenho essa esperança. Sim, eu tenho a esperança que já conseguiu suspender a 8ª rodada com impugnações judiciais, foi? Foi, mas naquela época aqui para nós a ANP fez uma burrice imensa, né? A ANP procurou cercear a participação da Petrobras no 8º leilão. E isso aí atinge um outro artigo constitucional, que os leilões não pode ter cerceamento de concorrentes, porque você assim não atinge o máximo satisfação para a sociedade. E então pegou-se nesse outro artigo e provou-se que havia tendência nas novas convocações não há as mesmas burrices. Não, tem algumas coisas, mas eu não sei nem se... Quem vai acionar serão os sindicatos, né? Mas não desse grau aí, não. Agora, tem uma ânsia de entregar rápida. Você soube, né, que tinham 172 blocos programados para a 11ª rodada e adicionaram mais 117 que era oriundo desta que foi paralisada, a 8ª, e ficaram 289, porque precisa entregar rápido. Está numa fase que a Petrobras está asfixiada financeiramente, então tem que ser agora, porque ela não vai ter recursos para participar de todos os leilões, e aí vai sobrar muito leilão para as empresas estrangeiras participarem. O que é extremamente preocupante, porque quando a Petrobras não participa de um leilão, as empresas privadas, basicamente estrangeiras, elas tendem a fazer acordos de não competição. Então o valor que elas vão oferecer de bônus será abaixo do que poderia ser arrecadado. Inclusive bônus aquele que eu mesmo já falei que é ridículo comparado com o que depois vai embora.
Mas, assim mesmo, esse valor passa a ser ridículo. Quando a Petrobras não consegue participar de um leilão, barateia esse petróleo, que já estava baratíssimo. É porque a Petrobras não vai participar de cartel. Então, as empresas, quando ela não entra num determinado leilão, esse leilão do bloco X, a Petrobras não tem interesse em participar. Então, todas as concorrentes formam um cartel para aquele bloco, entendeu? A bem da verdade, eles formam um cartel para vários blocos. Dessa vez aqui, quem ganha é a empresa A, naquele dali quem ganha é a empresa B. Tudo isso com mínimo preço para baratear os gastos. É o conceito de cartel, né? E no Congresso Nacional, qual é o clima? Como é que reação houve no Congresso quando o Clube de Engenharia, uma entidade secular, quer dizer, o Clube de Engenharia é mais antigo que o Congresso Nacional. Só não é mais antigo do que o antigo Parlamento do Império. Mas que reação houve no Congresso quando uma entidade secular como o Clube de Engenharia se pronunciou contra os leilões? Olha, eu posso dizer, o clube já se posiciona contra leilões, acho que desde o primeiro, né? Então, desde 97 vem se posicionando. Agora, eu posso dar um depoimento para você. Na época da audiências públicas com relação à elaboração da lei que veio a ser a 12.351, A lei do pré-sal. A lei do pré-sal, o depoimento da EPET e do clube foram considerados pelo Arlindo Knaglia, né? Knaglia, do PT, que era o presidente, se não me falha a memória, da Câmara na época, sim, e presidia algumas sessões dessas audiências públicas. Ele considerou que os representantes do clube e da EPET viraram a opinião de alguns deputados. Porque, por incrível que possa parecer, muitos deputados, não sei se senadores também, mas eles não acompanham de perto, não estão sabendo do detalhe. E os lobistas que vão lá dizem tudo, os lobistas das empresas, basicamente empresas estrangeiras, e dizem tudo ao contrário, que vai ser um mar de investimento. Investimento esse que vai servir para comprar plataforma no exterior, engenharia no exterior, desenvolvimento tecnológico no exterior, vai vir aqui somente para arrancar o petróleo e levar para o exterior e deixar aqui a miçangazinha que é o royalty. Então, eu não sei, eu não entendo profundamente de Congresso Nacional, mas eu classificaria que existem os deputados e senadores bastante conscientes, que são nacionalistas e comprometidos com a sociedade, mas existe um grande número de completamente desinformados ou especializados em outros temas, não no petróleo, não é área de tanta informação que eles leem, etc. E existem aqueles que são muito competentes, muito bem informados, mas estão do lado do mal, né? Existem esses também. Agora, se você me pedir percentagem... Não dá para saber, né? Quer dizer, não é... Um grande problema é a desinformação. E não há como enfrentar a desinformação sem recurso de mídia. A gente cai sempre no problema dessa grande mídia do capital aí, subvencionada pelo capital, que garante a ele, capital, todas as explorações que ele requer, né? Bom, o fato de o governo ter convocado esses leilões, a gente sabe o quanto o governo tem sido pressionado, mas o fato de o governo ter convocado esses leilões não aumenta a dificuldade? Aumenta muito, claro, né? Para suspender teria que ser o governo, então o governo teria que reconhecer que fez algo errado, quer dizer, é dificílimo, eu concordo que é difícil. Mas se houver um movimento social grande, né, com grande repercussão, quando você começa a ter eventos de mobilização nas ruas
e começa até a mídia do capital é obrigada a informar, né? Então você começa a ter alguma repercussão na sociedade e aí o governo vai ter que reavaliar aí, né? Eu não sei o que contam para Dilma, para ela. Eu não sei se é problema de balanço de pagamento, se prometem chegar ao investimento aqui. É difícil dourar essa pílula. Eu não sei como tiveram a capacidade de dourar essa pílula para ela. O movimento social está chegando no limite. Pelo menos o movimento social que eu digo é o movimento social ligado à questão de petróleo, né? Não dá mais para aguentar. A gente tem que ir para a rua mesmo. Eu recomendo que as pessoas vão para a rua, obtenham cartas, mandem para cartas, se for de organismos e de entidades, é melhor ainda, e declarem claramente que não querem comprometer não só o seu próprio futuro, mas não querem comprometer o futuro dos seus descendentes, seus filhos, seus netos. Já pensou um filho nosso, um neto nosso? Não, o meu pai, meu avô comprometeu todo o petróleo desse país, ele vai se esvaindo aí, e nós ficamos vendo, não temos quase participação nenhuma, não usufruímos quase nada, né? Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo, temos ainda 2 minutos, cuja utilização eu deixo a seu critério. Olha, tem que agradecer a EPET, você, a gentileza de nos convidar, né? A EPET sempre foi muito consciente das questões nacionais e do petróleo especificamente, e já dei o recado que eu acho que a sociedade precisa se conscientizar mais e deixar claro o que ela quer, né? E eu recomendo que vocês, cada um de vocês que assistiu o programa, seja um transmissor de informação para os seus amigos. Obrigado. Esse foi o programa Debate Brasil.